Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Samuel e eu venho aqui comentar um pouco desse vídeo aí que viraliza nas redes sociais sobre sim, aquela mulher que disse que esse benefício emergencial do governo todo o evangélico, vou chamar evangélico, tá? Não vou falar cristão e nem crente, porque para mim existe uma distinção entre esses três grupos de pessoas. Mas eu digo assim, que crente e cristão, assim, apenas o nome é diferente, mas é a mesma coisa. Mas evangélico já muda, já adota uma variante. Bem, o que eu quero dizer? Ela disse que tem que dar o dízimo. Uma outra pastora também disse que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem não der o dízimo vai para o inferno porque é ladrão. Tá. Eu quero, na verdade, expor a característica dessas criaturas que chegaram aqui para falar isso. Os dízimos, originalmente, era para o sustento dos levitas. É por isso que Deus deu os dízimos para os levitas. Ele disse assim: eis que tenho dado aos levitas todos os dízimos. Isso está em livro de Números, capítulo 18, versículo 21. Então, os dízimos não eram de Deus. Note que eu estou dizendo no passado. Era dos levitas. Mas por que era dos levitas? No livro do Êxodo, quando o povo estava caminhando no deserto, Deus mandou construir o tabernáculo e separou a tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, o Jacó, uma das 12 tribos de Israel, para cuidar das coisas dele. E quando chegaram na terra de Canaã, os levitas não receberam um pedaço de terra. A terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. E os levitas não levaram nada. Mas por que eles não levaram nada? O Senhor disse: eu sou a porção de Levi. Eu sou a porção dos filhos de Levi. Mas o que Deus separou para eles? Na realidade, Deus separou melhor. Os dízimos têm uma história tão rica, tão linda. O Senhor disse assim: eis que aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Era uma obrigação de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, darem os dízimos aos levitas. Todos os dízimos. O que é o dízimo? 10%. Então, de 100% que uma tribo tinha, 10% era dos levitas. E a tribo ficava com 90%. Mas não eram 10 tribos, eram 12. Então, os levitas que cuidavam das coisas do Senhor tinham 120%. 120%. De tudo que se produzia, de tudo que se criava, de tudo que se colhia, era deles. Eles eram riquíssimos. Mas porque cuidavam das coisas do Senhor. Tá. Aí os atuais faziam assim. Usam
Uma outra passagem da Bíblia chamada, do livro de Malaquias, capítulo 3, em que há um diálogo assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E o povo pergunta: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Por quê? O que os levitas faziam por serem a porção do Senhor? Eles cuidavam das coisas do tabernáculo, dos itens de cada peça. Eles cuidavam da mesa dos pães da proposição, eles cuidavam do incenso, supriam sempre o incenso para nunca faltar. Eles supriam o candelabro para nunca faltar o óleo, porque o candelabro tinha que estar continuamente aceso. Eles montavam e desmontavam nas peregrinações do povo de Israel no deserto. Eles cuidavam do Senhor, dos cerimoniais, da música, dos sacrifícios. Eles faziam tudo isso para o Senhor. Por isso eles eram um povo exclusivamente separado para isso. Então, por eles cuidarem das coisas do Senhor, eles eram identificados com o Senhor. Por isso que Deus, em Malaquias capítulo 3, fala: vocês me roubam. Porque vocês não dando o dízimo, os levitas não podem fazer o serviço deles. Eles passam fome. Eles não podem cuidar dos cerimoniais. Ele não pode cuidar dos sacrifícios, das coisas santas devidas a mim. Essa era a causa da existência dos dízimos. Mas, se você for na terra de Israel e perguntar por um levita, lá eles vão dizer: não existem mais levitas. Não existem mais o tabernáculo com os serviços e cerimoniais, não existem mais. Então, o que acontece? Se não tem mais levitas, não há mais necessidade do dízimo. Isso, nem a Globo, nem eles vão te falar. Esses aí que dizem que tem que dar o dízimo. E se não der o dízimo, é ladrão. Mas o que ouvimos hoje na presente era é que isso está em 2 Coríntios capítulo 6. Diz que cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Contribuição. Segundo o que propuser no coração. O caráter do dízimo era obrigatório. O israelita tinha que dar. O israelita tinha que dar o dízimo, era obrigado. E é esse caráter obrigatório do dízimo é o gancho que eles usam para manter aquele nível de dinheiro, de caixa, todo mês. Eu posso dizer uma coisa: isso não é viver pela fé. Não é viver crendo que Deus vai suprir todas as necessidades. Olha, pessoal, o que eu quero dizer é que o que essa mulher falou foi uma bobagem. Vamos pensar numa coisa. Ela disse que o presidente, Deus mandou o presidente dar esse dinheiro. Se Deus mandou o presidente dar, o que o presidente queria dar originalmente era R$200. Deus mandou o presidente dar R$200. 200. Eu não sei se essa mulher sabe que o valor de R$600 não foi o presidente, mas foi o Congresso que conseguiu. Foi um projeto do Eduardo Suplicy, do PT. E que os partidos de oposição conseguiram em votação no Congresso. Então, eu não creio que ela saiba disso.
Então, eles largam assim as coisas, sabe, é tipo vai que cola. É assim que é o povo cristão? Não, não é. Esse grupo de evangélicos é assim. Há muita coisa ali que, por exemplo, hoje em dia as pessoas que praticam o dízimo ou fazem por má fé, diante de tudo isso que foi exposto, ou fazem na pureza e inocência do seu coração. Mas se faz na inocência, se faz no desconhecimento da Bíblia. No desconhecimento dos fatos históricos, bíblicos, né? Então, desconhecem a Bíblia. E se desconhecem a Bíblia, para que estão ali? E essa mulher se diz pastor, o que faz um pastor? Ele apacenta. Ela tem condição de apacentar alguém não tendo conhecimento da Bíblia? Meu filho, peraí, fique quietinho, quietinho. Então, é isso aí que eu queria dizer, que falando isso, essa mulher incorreu em tanta, meu Deus, em tanta injustiça, né? Em tanta bobagem. É coisa realmente de quem não sabe nada, não conhece nada. E se diz pastora, pastora não, não é não. Tudo de bom.